Malhadinho se prepara para uma luta importante contra o Volkov nos pesados, mas segue de olho em quem? Magomed Ankalaev, campeão dos meio pesados. Mas antes, deixa aquele like, se inscreve e comenta aí. Valeu! Eu falei do Ankalaev porque queria um cara para lutar. Eu estava à disposição, baixa o peso tranquilo. O UFC me dando a oportunidade de lutar pelo cinturão, baixaria o peso fácil. Eu queria lutar porque não gosto de ficar parado muito tempo, tenho que estar ativo, aparecendo no cenário. Comecei a atirar para todos os lados e, graças a Deus, consegui minha luta. Agora é me preparar para poder mostrar para o mundo que mereço a chance de disputar o cinturão. Eu conseguiria baixar. Sou um cara que baixa de peso muito rápido. Se eu for focar no treinamento, fazer uma dietinha equilibrada, baixa o peso rapidinho. Não é muito dificultoso de baixar o peso para lutar contra o Ankalaev. Claro que sim, se Deus me abençoar, com fé em Deus, eu sendo campeão, tenho total prazer de lutar contra o Ankalaev nos meio pesados. Baixo, fácil, fácil. Se alguém tinha dúvida de que o Malhadinho ainda pode voltar para os meio pesados, aqui está a resposta. E foi algo que eu e o Léo aqui na MMA Pride Brasil sempre pedimos. Está registrado praticamente em todas as lives. É óbvio que agora o Malhadinho se encontra em uma posição de destaque nos pesados. Então ele tem que focar em vencer essa luta e, quem sabe, disputar um cinturão. Ok. Mas se algo der errado, é uma opção tremendamente viável e não só viável na questão do peso, excelente, por conta do estilo de adversário que o Malhadinho vai ter nos meio pesados numa divisão que ele conhece. Porque, primeiro de tudo, ele foi meio pesado antes de ser peso pesado. E se ele tem uma desvantagem de peso no peso pesado, nos meio pesados essa desvantagem não teria. E ele tem um estilo de luta que, repito, pode sim complicar para os tops. Lembrando, o Malhadinho não é a primeira vez que ele mencionou o Ankalaev, e está certo. Porque ele já é um peso pesado de destaque. Então ele chegaria nos meio pesados fazendo lutas importantes. Ou contra o campeão, ou contra um top para aí sim disputar o cinturão dos meio pesados. Eu acho que é muito legal você, como o Malhadinho, mirar no russo. Porque muita gente teme o Ankalaev. Acha que ele vai ser um campeão dominante. Com essa imagem, você ser um lutador disposto a bater de frente com esse cara, é sim ponto pra você. A gente sempre pediu um Malhadinho mais vocal, não desrespeitoso, mas se posicionando com mais frequência. E eu estou adorando essa versão do Malhadinho, porque, de novo, ele se coloca no cenário, mas sem desrespeitar. Ele não falou uma coisa negativa do Ankalaev. Ele só falou que ele conseguiria fácil cortar o peso para os 93 quilos, e eu acho que conseguiria mesmo. Não é invenção. O Malhadinho nem é aquele tipo de atleta que, em off, fica desleixado, obeso, como tantos outros perdem a linha. Ele é atlético, em luta e fora de luta. Por isso que baixar, cortar o peso para 93 quilos daria certo. Tomara que o Malhadinho faça isso em breve, porque é sucesso, na minha visão. E na de vocês, deixa o seu comentário, deixa o like no vídeo, inscrição no canal. Ele toparia uma luta contra o Ankalaev. E o porquê que o Malhadinho volta nesse ponto? Por quê? Quando o Malhadinho citou o Ankalaev mesmo, campeão dos meio pesados, estava pedindo luta. E o Malhadinho estava sem a dele. Então já foi legal essa treta, que o Ankalaev, inclusive, não respondeu. Óbvio, ele como um lutador de destaque, opa, eu não esqueci você não. E quantos lutadores fazem isso, gente? Diversos. Se você está bem numa categoria, beleza, mas você, em breve, pode ir para outra. Tem lutador que fica perdido, não sabe se está numa categoria ou na outra. Aqui o Malhadinho foi claro. Primeiro o foco dele é peso pesado e depois, quem sabe, meio pesado. E é uma luta interessante de se ver. Porque o Malhadinho chegaria para ser uma oposição ao Ankalaev, uma força a ser reconhecida. Por conta dessa incessante busca pelas quedas que o Malhadinho faz. Não é um striker querendo trocar golpes com o técnico Ankalaev. Eu acho, já falei e sempre repito, porque é bom deixar isso claro. O Malhadinho, nos meio pesados, ele, que já estava em destaque, chega para ser muito top. Pensando seriamente em ser campeão. No peso pesado, ele já é top. A chance é real do Malhadinho fazer uma graça e surpreender até mesmo o Ankalaev nos meio pesados. Eu adorei.